Graça e paz, amados do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa do Firmamento Pode Fé. Eu sou a Catarina Furtado, serei apresentadora desse programa durante esta temporada e as outras que vierem. Conosco hoje temos o pastor Sadraque Manuel Lufanquenda, um homem de Deus, um pastor, filho, esposo, pai, um homem que vive à luz da palavra do Senhor. Ele também é conferencista e ele é carinhosamente apelidado pelos jovens como o príncipe dos pregadores. Pastor Sadraque, seja muito bem-vindo ao Firmamento Pode Fé. Obrigado, amada Catarina Furtado. Deus abençoe. Amém. É um privilégio poder estar aqui nesta edição especial e maravilhosa da Pode Fé, Firmamento, né? Espero que seja um tempo maravilhosamente bom e que todos possam, então, gozar do privilégio de saber mais de Deus, da fé e da vida e do firmamento acima de tudo. É um prazer enorme para nós, Firmamento Pode Fé, tê-lo como nosso primeiro convidado, sendo que é um homem de Deus, um homem que está comprometido com a palavra, comprometido com a obra do Pai a 100%. No dia de hoje nós temos como tema temor a Deus e o impacto da oração. A palavra de Deus em Provérbios 1:7 diz que o temor a Deus é o princípio da ciência. Quem teme a Deus tem uma vida plena, uma vida em comunhão, uma vida mais alinhada àquilo que é o propósito de Deus. Então esse é o nosso tema e nós gostaríamos de começar com o pastor Sadraque com a primeira pergunta, que é a seguinte: pastor Sadraque, será que todo mundo que frequenta uma denominação religiosa tem verdadeiramente temor a Deus ou é apenas um ciclo religioso? Olha só, assim como nem todo mundo que frequenta o shopping vai fazer compra, nem todo mundo que frequenta a igreja está aí por fé, né? Exato. Pessoas há que vão para o local de culto, né? Sendo este indouto, sendo este, né, ainda ímpio, até o ateu pode frequentar eventualmente a igreja, um investigador sobre, né, os assuntos religiosos. Então a frequência à igreja não é necessariamente uma afirmação de fé, né, de convicção, porque é um campo de reunião. E muita gente está aí por muitos motivos, que não é necessariamente da fé. Mas colocando, por exemplo, todo mundo que se envolve com a igreja é necessariamente da fé? Também não. Inclusive do grupo de Jesus, dos discípulos de Jesus, todos eles foram chamados por Jesus, escolhidos por Jesus. Jesus afirmou ser um deles um diabo, certo? Então, inclusive dentre aqueles que fazem afirmação ou afirmações religiosas de fé, pode não haver genuína fé, ok? Então nós temos na reunião dos crentes os que têm fé, os que têm pouca fé, e os que têm grande fé, e tem aqueles que sequer não têm fé, né? Estão ali por outros motivos que não são necessariamente da fé. Então, nem todos. E para o pastor Sadraque, temor a Deus não é... Eu faço essa pergunta dessa forma, por quê? Porque muita gente pensa que temer a Deus é ter medo, que Deus é um fogo consumidor, que Deus vai matar, que Deus vai lhe tirar a família e tudo mais. As pessoas têm medo, não conhecem verdadeiramente o que é, o que não é temor a Deus. Pastor Sadraque, temor a Deus, o que não é? Como é que nós podemos explicar ao nosso público o que eles não devem definir como temor a Deus? Como lemos aí, o temor de Deus é o princípio de toda a sabedoria, né? Ou isso é que só pode haver sabedoria real onde existe temor a Deus. Onde Deus é o fundamento, né? Onde Deus é a base, Deus é o princípio, né? Os princípios de Deus definem a vida toda deste ser humano. Então, o que seria, na verdade, temor? Nós temos vários sinônimos para o temor, né? E muita gente confunde apenas o temor com o medo. Mas o temor pode ser honra, o temor pode ser respeito, né? Mas eu prefiro, quando se trata de Deus, tratar o temor como sinônimo de amor. Okay? Vamos lá, um filho tem um pai a quem ele teme. Eu tenho um filho, rapaz, tenho filhos, mas vou falar do Júnior. O Júnior, às vezes, faz mimos de caçul, quando já não é, perdeu pelo menos há 6 meses esse lugar. Mas o Júnior muitas vezes vai em gritos e choros, e ninguém consegue lhe parar, a babá não consegue, a mãe não consegue.
Eu saio do quarto, depois de ouvir os gritos, e eu venho à sala e dou apenas um olhar para ele e ele para. Ele inclina a cabeça, para, engole o choro. E eu nunca bati no Júnior, por exemplo. Então, eu noto que ele tem um grande temor pela minha presença, pelo meu falar, pelo meu olhar. Eu traduzo na inocência da criança que esse temor é, na verdade, amor e consideração que a pessoa tem, né? Como que essa pessoa representa a autoridade e define, inclusive, meu modo de agir, de pensar. Eu me imagino como Júnior diante de Deus. Eu olho para Deus como alguém que tem autoridade sobre mim. Eu o temo, não como quem tem medo, mas como quem o ama e não quer decepcionar. Quem ama e não quer falhar, né? Não quer se colocar em posição de entristecer a pessoa. Certo? Então, o temor a Deus é, na verdade, mais isso. É um amor que não quer falhar com a pessoa. É um amor que não quer desrespeitar. É um amor que não quer desonrar. É um amor que não quer decepcionar, nem entristecer a outra pessoa. Então, quem, na verdade, tem temor a Deus, né, ele coloca Deus nessa posição, como alguém que ele não quer entristecer. Okay? Não porque isso vai lhe causar alguma consequência, principalmente porque sabemos que Deus é nosso Pai. Né? Que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará bens aos filhos que lhe pedimos. É dali que eu tenho certeza que o Deus da graça não vai mudar o seu amor para comigo só porque eu falhei, só porque eu errei, só porque eu caí. Porque eu sei que eu amo um Deus que me amou primeiro e me amou quando eu ainda era pecador. E se eu amei esse Deus, quando eu ainda era pecador, preciso ter essa convicção que meus pecados posteriores também não mudam o amor dele. Mas se fosse o temor apenas medo, tendo eu conhecimento de que eu não vou ser imediatamente castigado porque falhei ou errei, então o temor não pode ser visto como medo. Porque eu sei que eu vou continuar vivo mesmo depois de errar. Adão pecou, foi expulso, não foi coberto ainda. Né? Deus ainda o vestiu. Mas, na verdade, esse temor é a consciência de que eu poderia entristecer meu Deus, meu Pai, meu amigo, alguém que me fez a sua própria imagem e semelhança, alguém que me ofereceu uma tão gloriosa salvação, alguém que me tratou como quem não merecia castigo, mesmo quando mereceu ou merecia. Então, esse temor é, na verdade, esse amor, essa consideração, não. Eu não posso falhar com alguém que não falhou comigo. Eu não posso ser infiel a alguém que é fiel até quando eu sou infiel. Então, esse temor é muito mais isso. É esse amor que quer oferecer o melhor à pessoa. Esse amor que concede o lugar primário e supremo. O amor que nos amou primeiro, né? Assim como disse o pastor. É. E nós também vimos dentro da comunidade religiosa, dentro da comunidade cristã, existem muitas pessoas que vivem de forma como se não tivessem temor a Deus. Há pessoas que estão numa comunidade, numa determinada comunidade cristã, e ainda assim vivem uma vida de bebedeira, de vícios, droga, de fornicação, de adultério. E essas pessoas não sei, na opinião do pastor, acha que Deus ainda assim, sendo Ele amor, sendo Ele o Pai, ela ainda assim continua a levar essa pessoa nas mãos sem a repreensão, sem a sua ira. Olha só, não existe amor, não existe repreensão. Não existe amor sem correção. O nosso Deus nos corrige exatamente porque nos ama. Às vezes, a correção de Deus é dura. Às vezes, Deus corrige de maneira bruta, brusca. Mas é muitas vezes para nos chamar a atenção. Okay? Às vezes, Deus nos coloca em situações que nos despertem. Né? Ele brada, ele grita, dá uma situação para ver se nós acordamos do sono, né? Da distração, do sono, da pecaminosidade. Agora, este barulho estridente também é uma manifestação de amor. Vamos lá. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Às vezes gritamos, às vezes ralhamos, às vezes batemos. Não é uma ação do ódio. É, na verdade, a expressão do amor. Se os nossos pais não nos amassem, eles deixariam fazer tudo o que queriam. Exatamente. Nosso Deus nos ama. E a Bíblia diz que o pai só repreende o filho que ama. Né? Só trata. Então, nós temos um Deus que nos repreende. Okay? Agora, ele também nos cuida, né? Nós temos uma oração do Pai Nosso, por exemplo, segura minha mão, não me deixe cair em tentação, mas livra do mal. Isso se dá a seguir a perdoar as nossas dívidas, né? Mas não nos deixe cair em tentação. Então, nós temos aqui Jesus a nos ensinar
que o facto de Deus me perdoar das minhas dívidas não isenta do cuidado dele para eu não voltar a cair, né? Nem eu te condeno, mas vai e não peque mais. Então Deus não só nos perdoa dos nossos pecados, mas Deus nos preserva para os não pecados, né? Para os não falhos. Então, a primeira consciência que nós precisamos ter é a consciência da santidade, mas sem perder de vista a consciência do perdão. João diz, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, vocês têm um advogado, okay? Diante de Deus Pai. Então, nosso Deus é um Deus muito justo. E a justiça de Deus, nosso Pai, é, na verdade, castigar o pecador como merece. Mas também Ele nos perdoa como não merecemos. Pois Ele é nosso Pai e enviou o Filho para que isso, então, fosse tratado. E João coloca aí Jesus como um advogado, né? Um advogado. Não pequem, né? Não irritem o Pai, não falhem com Ele, não sejam infiéis. Mas se porventura, por alguma situação acontecer, vocês têm um advogado, ok? Tratem Jesus como advogado diante do Pai, para que então, outra vez o perdão seja, né, aplicado. Então, é possível, porque Deus nos ama, né? Deus é amor, e acima de tudo é o nosso Pai. Então, quando nós falhamos, eu também acredito que Deus está aí, que é para poder colocar a mão e nos voltar à direção certa. Trazer de volta, porque muitos de nós, se não tivéssemos passado às vezes por situações muito bruscas, não teríamos recuado nas nossas próprias falhas. Então, às vezes, as consequências advindas de um erro cometido, de um pecado, né, cometido, não são necessariamente morte, mas sim alarme para sabermos onde cair. Né? Quando Davi peca, houve situações bruscas com ele, mas era para que ele nos desse também, nos oferecesse uma oração maravilhosa em Salmo 51. Né? Renova meu espírito reto, para que eu possa anunciar aos pecadores a tua salvação. Então, acontecem coisas que nos despertam. Né? Às vezes estamos a dormir do sono da nossa própria ignorância. Exatamente. E Deus precisa bradar antes mesmo que venhamos nos perder. As cartas enviadas à igreja do Apocalipse é um sinal disso. Deus elogia umas, mas critica outras, mais do que elogia, mas a todas elas alerta a perseverarem até o fim, que não percam, né, a coroa, a salvação, a vida. Salvação, a vida. Amém. Amém. No fim do dia é mesmo só amor. É fogo consumidor quando é necessário, mas é amor na sua plenitude. Mesmo quando ele é fogo consumidor, ele permanece sendo amor. Ele Permanece. consome como quem ama, né? Ele consome, ele bota esse rigor, mas ele está ali para tratar. Olha só, muito do que nós temos na vida hoje se trata com fogo, né? Se afia com fogo. O oleiro fortalece os seus vasos no fogo. Exatamente. O vidro se faz no fogo. O ouro se purifica no fogo. Então, o fogo consumidor, necessariamente, destruição, pode ser também reparação, construção. Exatamente. Né? Exatamente. Reavivamento. No Pentecostes nós vemos língua como que de fogo, né? Língua fogo. repartida como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. Então, nosso Deus também trata como fogo, desce como fogo, batiza com fogo. Então, ele purifica com fogo. Amém. Amém. Pastor, eu fiquei muito curiosa, porque em tempos eu assisti uma pregação do pastor, em que o pastor falava do posicionamento do crente dentro da igreja durante um culto. Não é? A forma como os crentes se posicionam. Muitas das vezes estão no culto, tomam a pastilha, levantam, apanham sono, deitam no ombro da pessoa que está do lado. E eu vi essa pregação do pastor e para mim foi muito impactante, porque me revi em alguns momentos que às vezes a pessoa está cansada, está com sono e tenta cochilar na igreja. Não sei como é que o povo naquele dia recebeu, mas gostaria que o pastor nos falasse um bocadinho sobre essa pregação. Não há problema, vamos lá, não há problema em cochilar. Deus também não é um Deus, né, tão bruto ao ponto de não saber que nós temos cansaços. Né? Exato. Jesus Cristo dormiu na popa do barco. O problema é que quando isso se torna um comportamento, precisamos rever. Estou cansado por quê? Né? Exato. Às vezes alguém pode cochilar no culto sem isso ser problema, e no mesmo culto estar outro a cochilar e isso é problema. Qual é o problema? É o antecedente. Está a dormir por quê? Fez o quê? Exato. Vamos lá. Eu, pastor, posso dormir, adormecer no culto porque estive sexta-feira na vigília, passei a noite em oração, saí pela manhã, fui atender, né, visitar familiares, fui para uma pregação, depois fui para outra, aí depois tenho que estar no culto. Estou esgotado fisicamente. Mas quando você esteve dia anterior no telefone, TikTok, até por volta das 3 horas, dorme, acorda às 6 horas, corre para aí
para a igreja, adormeces. Nós temos 2 sonhos Exatamente. e 2 julgamentos, não podemos colocar na mesma bandeja. Por que razão o amado está a dormir num local que devia De ser, adoração. né, de devoção, de adoração? Exato. Então, nós podemos à primeira vista achar que Ana está embriagada, Exato. né? Mas quando na verdade está apenas orando, né? Então, essa situação não é uma situação que se julga por fora. Então, aquela mensagem para o povo da igreja não era para quem dormisse, sentisse mal. Não. Era para quem dormindo se sentisse mal porque sabe a razão porque dormiu. Dormiu. É Exato. porque estava a fazer lixo anteriormente, né? Estava Exato. ocupado com futilidade. O outro que sabe que não, eu passei a noite em oração aqui na igreja para preparar o culto, essa é a razão, não precisa sentir mal. Certo? Então, o temor a Deus é importante, inclusive na questão da devoção. Precisamos sempre priorizar as coisas, né, de Deus. Quando eu falo coisas de Deus, não considero apenas as coisas do culto. Pode ser as coisas do trabalho. Exato. Okay? Você fez lixo sexta-feira, sábado tinhas trabalho na tua empresa. Você está a falhar não só com o patrão, com a empresa, você está a falhar com Deus também. Porque a Bíblia diz que tudo que fizer, faça como se a Deus e não os homens. Exatamente. Okay? Então Deus exige do crente perfeição em tudo que vai fazer. Então nós precisamos ser perfeitos como pais, perfeitos como mãe, perfeitos como empregados, perfeitos como patrão, perfeitos como pastor, como membro. Então em tudo nós precisamos ser exemplo de santos. É verdade, devemos ser exemplo em todos os momentos, porque até nós somos a imagem, né, o reflexo de Jesus aqui na Terra. Reflexo de Deus. É, Fomos de feitos à sua Deus. imagem e semelhança. Se nós formos a viver dessa forma, descontroladamente no serviço, somos as mais confusionistas, as mais intriguistas. Não. Nós refletimos Cristo. Nós fomos criados em Cristo, né, para os frutos. Okay? Exato. Nós fomos criados em Cristo para dar frutos para a glória de Deus. Para que todos os nossos atos, todas as nossas palavras glorifiquem o nosso Pai. Que as pessoas olhem para nós e glorifiquem o Pai que está no céu. Sejamos exemplo aonde quer que estejamos, né? Não Totalmente. precisa ser na presença do Pai, não precisa estar dentro da igreja, mas aonde formos temos que refletir a imagem de Deus que está em nós, né? Porque Ele vive em nós. E eu também gostaria de saber, essas pessoas, né, que vivem de forma avarenta, sem temor a Deus, será que quando ajoelham, dobram o joelho para orar, suas orações são ouvidas pelo Pai? Se for uma oração de reconhecimento, humilhação e perdão. Exato. Né? A pecadores se ouve a oração de perdão. Exato. Certo? Pede perdão, reconhece, né, a tua futilidade. Agora, outras orações, para quem insiste, né, os judeus, quando ouviram Jesus pregar milagres, haviam levantado acusações. As acusações eram: esse é Beelzebub, filho da treva. E o povo dizia: não, mas Deus não ouve pecadores. Os mestres da lei diziam: mas Deus não ouve pecadores. Quando Nicodemos foi visitar Jesus, ele disse: nós sabemos que tu és rabi da parte de Deus, enviado da parte de Deus. Porque ninguém faria as obras que tu fazes se Deus não fosse com ele. Então, aí nós começamos a ver a mentalidade da época, inclusive dos próprios mestres da lei. Primeira consciência é: se Jesus prega como prega, doutrina plena, clara, cura, liberta endemoniados, não pode ser do maligno. Então, os que levantavam a acusação acabavam, né, chocando com os frutos. E Jesus certamente disse a eles: se vocês não creem no que eu vos ensino, pelo menos pelo que eu faço, creiam. Mas o que ressalta é: Deus não ouve a pecadores. Porque Jesus ouvia. Ou o Pai ouvia o Filho. Deus ouvia aquele pregador nazareno. Então, uma das condições para ser ouvido é ser santo como Deus que é santo. Olha só o que Jesus fala em João. Diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que vos quiser, o que quiser será feito. Né? Aquele que guarda o meu mandamento, eu e meu Pai viremos e faremos morada nele. Então, quer dizer que uma das condições da intimidade é a santidade. Uma das condições da oração é a pureza. Então, há muitas orações a não serem ouvidas porque nós também temos sido, em grande medida, desobedientes. Como queremos ser ouvidos se nós não ouvimos? Okay? Se a oração é uma conversa, vamos lá, a oração é uma conversa. Como é que você quer na conversa ser ouvido, mas você não ouve? Então não existe diálogo possível onde eu só ouço e não sou ouvido.
Onde eu não sou ouvido, sou. Não há. Sou. Então Deus cobra de nós que devemos ouvir. Ouvido às suas promessas, mas também ouvido aos seus mandamentos. O grande problema é que muitos dos que não buscam ser santos em nada são pessoas apenas que focaram-se nas promessas de Deus, mas esqueceram os mandamentos. Quando, na verdade, muito do que a promessa tem é condicionado aos mandamentos. Que rejeitamos. Exatamente. O pastor falou aí do livro de Tiago 4:23, quando o pastor disse que quando nós oramos e pedimos mal. O pastor podia ensinar a cada um de nós que está aqui, também ao nosso público, que tipo de oração agrada ao coração do Pai. Ok. Tiago dá duas condições para a oração infrutífera. Diz assim: vós não tendes, primeiro porque não pedis. Né? Exato. E quando pedis, pedis mal. Exato. Primeiro é a consciência de um homem ou uma mulher que não sabe que Deus é galardoador daqueles que ele busca. Diz assim: aqueles que se aproximam de Deus saibam duas coisas. Que Ele, né? Aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe. E segundo, que Ele é galardoador daqueles que Ele busca. Ele recompensa aqueles que Ele busca. Então, a primeira consciência é a consciência da existência de Deus. Eu tenho clara consciência de que Deus existe. E a clara consciência de que Deus existe não é apenas uma consciência de que Deus existe. Né? E Deus existe. Não é só a existência de Deus. Mas é eu ter ciência da existência desse Deus. Não quanto apenas a sua natureza, mas quanto a sua personalidade e o seu caráter. Okay? E aí vamos envolver a natureza desse Deus que é eterno, né? Que é autoexistente, né? Ele existe de si mesmo, habita em luz inacessível, né? Mas também de seu caráter. Deus é santo, Deus é justo. Quando eu tenho consciência de que Deus é em seu caráter, eu, ao me aproximar dele, eu vou ter em conta seu caráter. Se ele é santo, eu vou ser santo. Né? Ser santo como é santo você Deus. E então eu tenho ciência da existência de Deus. Mas também eu preciso ter a ciência de que Deus, em seu caráter, ele favorece os seus. Ele recompensa os que se aproximam dele. Ok? Então, quando eu tenho consciência disso, eu vou orar. Agora, não basta ter consciência disso. Eu preciso orar como ele atende, como ele responde. Como é que Deus responde? É o que Jesus disse: se orarem segundo a sua vontade. Tiago diz assim: que vós orais mal porque vocês oram para gastar nos vossos próprios deleites. Em outra palavra, vocês levam para oração as vossas vontades. E vocês não vão na oração tendo em ciência a vontade dele. Certo? Alguém vai perguntar: pastor, então ter a casa não é vontade de Deus? É, Deus quer que nós tenhamos habitação. Devemos buscar primeiro o reino do céu, a sua justiça e essas demais coisas. Quais demais coisas? Os versículos anteriores dizem para não se preocupar com o que comer, vestir, beber, né? Ou até mesmo habitar, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Ou a todas as necessidades para viver, Deus sabe que nós precisamos e Ele, quando nós o buscamos em primeiro lugar, Ele condiciona essas coisas. Nós temos o necessário para isso. Então, quem ora precisa orar tendo ciência de qual é a vontade de Deus para ele. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para nós? Quando eu oro segundo a vontade de Deus, minha oração não fica sem resposta. Agora, então, a oração que Deus não atende são as orações que visam apenas a minha cobiça. Né? Visam apenas os meus deleites, os meus gastos. Ou até o patrocínio dos meus próprios pecados. Né? A pessoa que ora a Deus para lhe dar uma roupa, né? Simplesmente para lhe verem que tem um carro, para saberem que tem. Então, essas orações, certamente, quando atendidas, não foram por Deus. Não foram por Deus. Deve ter sido atendida. Às vezes o maligno patrocina essas coisas também, para que nós venhamos nos perder nessas confusões das desnecessidades. Porque são coisas, são desnecessidades, né? Mas um carro, mas um sapato, mas uma casa. Mas... Quando isso não cumpre um propósito objetivo, Deus não atendeu, Deus ou o maligno atendeu a desnecessidade. Deus atende a necessidade. Né? Então, supre necessidade, não desnecessidade. Desculpa, pastor. E também tem aquela oração que o pastor diz que quando nós vamos orar ao Pai, devemos orar com as próprias palavras dele, né? Na verdade, é o conhecimento que você tem da pessoa com quem você vai falar. Né? Exato. Quando você sabe, conhece a pessoa com quem você fala, você também melhora o falar. Melhora o falar. Com quem eu estou a falar? Para falar com Deus, então eu vou orar, Senhor, a tua palavra diz no livro. O que é que lhe agrada? Sim, o que é que lhe agrada? Não, eu vou pedir a Deus o que Deus já quer dar.
Deus já quer dar. Yeah. É usar as próprias palavras de Deus, né? Quando eu tenho ciência do que Deus quer dar, eu oro melhor. O que Deus quer dar? Sempre quando ele pede-me te daria as nações. Deus já quer dar as nações. Então pede o que ele já quer dar. Né? Exato. Deus quer salvar almas. Pede o que Deus quer dar. Né? Então, quando você sabe o que Deus quer dar, você aprende a pedir. Aprenda a pedir. Para você saber o que Deus quer dar, leia a palavra, leia a Bíblia, leia as Exato. Escrituras, conheça, né, a vontade de Deus. Não só, se o Senhor está no nosso meio, pelo Espírito Ele vai nos revelar o que Ele quer fazer em Portugal, o que Ele quer fazer no Campo Grande. Quando eu tenho ciência do que Deus já quer dar, minha oração fica muito mais, né, direcionada, porque vai de acordo, concorda com o que Deus já quer fazer. O que Deus já quer fazer. Exato. E nós também como pais, né? Nós como pais somos como deuses na terra para os nossos filhos. Somos uma figura. O pastor falou do seu filho que tem temor quando ouve o pai a falar. Às vezes o pai não precisa falar com um simples olhar. O pai, a criança já dá conta do que o pai quer dizer. Porque existe aquele truque na família, cada família tem o seu, que é um olhar, ou se calhar mexer em algum lado, a criança já sabe, vou ser repreendida pelo meu pai. Não é? Então, eu peguei muito nessa parte que o pastor falou do filho, porque queria também levar ao ponto da oração dos pais. Até quanto é que a oração de um pai e de uma mãe tem poder na vida do seu filho? Porque há muitos pais e muitas mães que não oram pelos filhos. Por isso simplesmente vivem, até se calhar nem conhecem a palavra. E nós sabemos que o pai abençoa o filho. O pai tem que dizer coisas positivas para a vida do filho e não coisas negativas. E no mundo em que vivemos hoje, não sei se é pela globalização, os pais têm muito a amaldiçoar em vez de abençoar os filhos. E muitos também não oram pelos seus filhos, pela sua casa. O que o pastor pode acrescentar, que é para o nosso pessoal, nosso público, poder, então, apertar na oração, como pai, como mãe, como um irmão mais velho, primogênito? Ok, acredito, eu vou colocar essa questão, mas vou trazer uma proposta melhor. Uma família ou um pai que ora pelo filho faz bem. Mas um pai que ensina o filho faz melhor. Infelizmente, no meu pentecostal, nós acabamos, às vezes, enfatizando demais a oração em detrimento da doutrina. E os pais deixam os filhos em casa e vêm na igreja por horas orando pelo filho. Tira meu filho da droga, tira meu filho da droga. E nós estamos orando demais quando ensinamos de menos. A oração precisa também ser proporcional à palavra. Por isso, na Bíblia, nós não temos muitas recomendações para orar pelos filhos. Nós temos recomendações para ensinar os filhos. Quanto à educação dos filhos, nós não temos uma ordem direta, específica, ore pelos filhos. Né? Não que não tenhamos oração pelos filhos, mas as ordens claras, os mandamentos claros é para orar por todos os homens, orar pelos que desejam. Mas quanto aos nossos filhos, instrua o menino no caminho que deve andar. Quando chegar na terra que o Senhor vosso Deus vos der, instrua o menino sentado, deitado, andando, caminhando, coloque a lei em suas mãos direitas. Então, nós precisamos não perder de vista a oração pelos nossos, mas investir tempo para instruir. Okay? O pai precisa ser um sacerdote da casa. A mãe precisa ser uma instrutora da família. Né? Como Salomão diz, não abandona a doutrina do teu pai nem a instrução da sua mãe. Nós precisamos instruir os filhos, gastar tempo estudando com ele. Precisam saber sobre propiciação, sobre expiação, sobre redenção, sobre reconciliação, sobre regeneração. Precisamos saber o básico. Os filhos precisam fazer prova dentro da casa. Okay? Nós estamos muitas vezes colocando as pernas pelas mãos. Okay? A perna cumpre seu papel no corpo, a mão também. Exatamente. Certo? Enquanto as mãos podem abençoar a cabeça, só o ensino direciona os pés. Exato. Então, muitos pais deixaram de ensinar os filhos para os filhos se desviar mais tarde para depois gastar horas e horas, dias e dias a orar por ele na igreja. Exatamente. E o que acontece é o quê? Deus precisa ouvir a oração dessa mãe que está no clamor, como vamos estar daqui a pouco, para usar alguém que vai ensinar a palavra para o filho, pelo menos voltar para a fé. Exatamente. Quando isso devia ser evitado antes. Ok? Então, nós não podemos usar a oração para resolver o problema depois, se podemos usar a palavra para evitar o problema agora. É necessário que os pais
façam também o seu trabalho. A mesma coisa acontece no ensino. Muitos pais mandam os filhos para a escola e não estão nem aí se o filho está a aprender, se o filho não está a aprender. O mesmo acontece na igreja. Muitos pais vêm para a igreja, os filhos não conhecem sequer a porta da igreja, o endereço da igreja. É uma proposta de Faraó para Moisés e Arão. Diz assim, olha, vocês pegam, primeiro disse para ele, vai, adorem a Deus nessa terra, né? Não só no Egito, adorem mesmo aqui. Moisés disse, não, nós temos que adorar lá fora. Disse, então vão para fora, mas não vão longe. Disse, não vamos para longe. Depois, então vão longe, mas não levem os filhos, não levem as crianças. É uma proposta do diabo. Muitos pais acompanham essa proposta. Okay? As crianças levantam cedo pela semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E os pais, no domingo, dizem, não, deixa descansar mais um pouco, porque na semana eu estava muito ocupado com a escola. Deixa eu descansar mais um pouco. No domingo já é um dia para descansar. E o pai vem sozinho para orar pelo filho que ele deixou lá em casa, que vai ter acesso à internet, à prostituição, a convites de pessoas que vão lhe ensinar o que é maligno. Então, nós perdemos de vista o verdadeiro sentido da doutrina bíblica. A igreja precisa sentar à mesa com a Bíblia aberta. Okay? Os filhos precisam aprender a palavra desde cedo. Precisam conhecer a doutrina desde cedo. Okay? É muito mais fácil. Se porventura meu filho se perder um dia no caminho, e eu dobrar o joelho, orar, e essa oração encontrar o ensino no coração dele. Essa oração encontrar o ensino. Jesus Cristo não enviou o Espírito Santo para os discípulos sem primeiro lhes ensinar. Jesus disse algo muito interessante. Quando vier aquele Espírito, ele vos fará lembrar tudo o que vos tenho ensinado. Ou o papel do Espírito é essencialmente lembrador, despertador. Amém. Mas o Espírito Santo vai te lembrar o que você não aprendeu antes. O Espírito Santo vai lembrar o que é o teu filho que não recebeu antes. Jesus disse assim, quando vier aquele Espírito, ele não falará nada do que é seu. Ele receberá de mim e vos entregará. E vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho ensinado. Então, o papel do Espírito Santo é essencialmente lhe lembrar. Ele te lembra o que você já aprendeu. Então, quando os pais gastaram tempo instruindo seus filhos na palavra, até os filhos podem se perder mais tarde. Vão voltar. Porque no momento que a mãe dobrar o joelho e orar, o Espírito Santo vai fazer o papel dele. De lembrar. Como o filho pródigo, né? Ele, quando estava a passar mal, lembrou-se da casa do pai. Lembrou-se que na casa do pai até os empregados comiam bem, tinham pão. Sim, ele tinha conhecimento da casa do pai. Tinha conhecimento, exato. E foi o conhecimento que ele levou de volta para casa que ele conhecia. O filho pródigo perdeu tudo, só não perdeu 3 coisas. Ele não perdeu a consciência de ter perdido tudo, não perdeu a memória do lugar onde tinha tudo, nem perdeu o caminho de volta ao lugar onde ele podia recuperar tudo. Então, essa consciência precisa estar ali. Quando as pessoas perdem tudo, não vão perder essa coisa. A consciência, a memória e o caminho. O caminho de volta para a casa do pai. O caminho de volta para casa. E o caminho de volta para casa é importante. Também na Bíblia, em Lucas 17, nós vimos que Jesus curou 10 leprosos. E apenas um voltou para agradecer. Será que a nossa atitude como crentes, como verdadeiros cristãos, filhos do Senhor, quando nós andamos a pedir, vamos em clamores, vamos em vigília, subimos ao monte, fizemos um monte de orações a pedir a Deus e quando recebemos, nos esquecemos de agradecer ao Pai? Esse tipo de atitude, será que Deus não se entristece conosco? Porque Jesus se entristeceu com os 9 leprosos que não voltaram, né? Na verdade, a ingratidão é característico do depravado. Uma característica do depravado. Deus se alegra dos que são gratos. Aqueles que sabem agradecer. É por isso que a oração do Pai Nosso começa com gratidão, santificado seu nome, né? Então, esse nome que é impensadamente ofendido pelos homens é grandemente exaltado pelos anjos do céu. O trabalho dos anjos é glorificar a Deus. E quando Deus encontra um pouco dessa característica no coração do homem, que ele criou a sua própria imagem e semelhança, Deus se alegra desse homem. Então, a gratidão precisa estar presente ali, até pelas pequenas coisas. Porque a Bíblia diz que aquele que for fiel no pouco, o Senhor lhe levará para o mundo. Aquele que poderá. E a gratidão não pode ser apenas expressão do lado, tem que ser a expressão da própria vida. Certo? Eu sou grato a Deus não apenas quando eu falo obrigado, Senhor. É quando eu vivo como quem agradece. Exatamente. É quando eu vivo de maneira digna de quem, tendo recebido alguma coisa, honra. É tipo eu te oferecer uma calça e você trata essa calça com cuidado. Né? Te ofereço um carro, você trata esse carro com carinho. Você está a ser grato. A maneira como você lida com o que foi oferecido. Eu também acredito que a gratidão é a oração que mais toca no coração do Pai, né? Às vezes nós estamos a pedir, ainda não recebemos. Eu, por exemplo, eu gosto de orar a agradecer aquilo que eu já estou a pedir a Deus. Senhor, obrigado por isso, por aquilo, obrigado porque o Senhor já proveu na minha vida. E eu levo muito isso como algo meu, né?
viver a agradecer mesmo sem antes ter recebido. Eu acredito que é algo que também as pessoas deveriam levar muito nas suas vidas. O pastor também tem... Agradecer antes, durante e depois. E durante e depois, exato. E o pastor tem algo muito peculiar quando o pastor fala do vestido, despido e revestido, né? Quando é que nós devemos nos despir para que o Senhor nos vista e nos revista? Na verdade, não sei se a pergunta é quanto à questão já do salvo ou do não salvo, mas nós nos despimos, né? Vamos lá. Primeira coisa na nossa aproximação com Deus, nós somos despidos, é se olhar para o filho pródigo quando voltou para casa, ele foi despido das suas vestes velhas, as vestes da pocilga, a veste do desvio, e então o pai lhe vestiu de novas vestes. Então, acredito que esse é o primeiro passo de quem se achega a Deus. Nós somos despidos da condição velha do pecado, anterior da queda, e somos vestidos, né, de graça. E mais tarde revestidos de poder, né? Precisamos de revestimento do poder, precisamos nos revestir das armaduras, né, para ficarmos firmes nos dias maus. O capacete da salvação, o cinto da verdade, o escudo da fé, a couraça da justiça, né, o calçado do evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra. Então nós precisamos de revestimento para permanecermos firmes diante das tentações. Então, eu acredito que nós fomos despidos uma só vez, embora nós podemos, eventualmente, no caminho, né, com Deus, temos algumas vezes nos desviado e sujado as nossas vestes, precisamos então de ser despidos, né, para que venhamos a ser revestidos. Jim Swagger dizia que quando nós somos regenerados, nós somos salvos, nós somos lavados por completo. Mas, todas as vezes, todos os dias, precisamos sempre lavar os nossos pés das poeiras do caminho da própria vida, né? Às vezes não precisamos mais de um banho, mas apenas de lavar os pés para tirar as sujeiras, né, do contato com o próprio mundo. Então, eu acredito que em vários momentos da vida nós vamos precisar de um despir, né, das sujeiras para sempre nos vestirmos do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Amém. Amém. Muito importante. O pastor tocou também aí nas batalhas espirituais, né? E eu também aqui já tinha preparado uma pergunta sobre as batalhas. Quando nós entramos numa oração, quando entramos numa batalha espiritual, com certeza devemos nos vestir das armaduras de Efésios 6, né? Que são todas essas que o pastor já citou aqui, desde o capacete até as sandálias da prontidão do Evangelho da Paz. Eu gostaria de saber se quando nós entramos numa batalha espiritual, existem consequências não só no espírito, se nós não tivermos revestidos, ou também existem consequências na carne. Entrar não revestido numa batalha. Pelo menos 7 filhos de Seva, não creio que eles eram salvos, gostavam de magia. Quando eles foram entrar numa batalha espiritual ou expulsar o demônio, eles saíram nus, né? Saíram envergonhados, fama se espalhou pela cidade, né? Então teve consequências físicas e certamente espirituais para a aventura que eles tentaram se colocar. Então, nós precisamos conhecer que o mundo espiritual é sério, né, e demanda de nós preparo espiritual. Jesus não enviou seus discípulos sem os preparar, né? Ele diz assim: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O trabalho seria árduo, nós podíamos lidar com as portas do inferno, né, os estandartes do maligno, né, as correntes, né, de Satanás. Então, não é um trabalho que se faça de ânimo leve ou de ânimo dobro. Nós precisamos fazer com dedicação, interesse. Precisamos tratar isso como guerra espiritual e que nós temos as melhores armas, estamos do melhor lado, temos o maior dos comandantes, a vitória já é nossa, mas ainda assim nós precisamos de preparo para despojar, né, a casa do maligno. Então, esse preparo é feito certamente com oração, com revestimento espiritual, com conhecimento pleno da palavra de Deus. Então, pegando aqui um bocadinho no que o pastor disse, eu poderia dizer que o jejum e a oração, quando vamos entrar numa batalha de jejum e oração, eles andam interligados, totalmente de braços dados. Não há jejum sem oração. Não há jejum. Não há jejum sem oração. Porque há pessoas que pensam que jejum é passar fome. Talvez jejum para si, né? Tem hoje muitas técnicas de jejum intermitente para emagrecer, tem vários tipos de jejum. Mas quando estamos a falar de batalha espiritual, a palavra jejum significa fechar a boca. Nós estamos a dizer, por exemplo, quando Jesus disse assim, essa casa de demônios sem coração é jejum. Jesus não estava a falar dos programas tipo nosso, 40 dias, 30, 15, não estava a falar disso. Jesus estava a dizer exatamente do quê? É que os discípulos não deveriam parar nem para comer até que a pessoa fosse liberta, né? Ou poderia fazer daquilo a
sua necessidade primária, a libertação da pessoa. E se aquilo durasse 2 dias, é 2 dias ali, até terminar o trabalho. Certo? 2 dias Até sem o demônio. comer. Sim. Se era para... Então, a separação não era definida por dias, como, por exemplo, nossa campanha de 21, não. Era de dedicação até que o propósito fosse, né, cumprido. Até que a coisa fosse cumprida. Então, o jejum, na verdade, não precisa ser grande pelos dias que se fazem, mas pelo propósito que se alcança. Exato. O pastor também tocou aqui agora no aspecto de expulsar demônio. Muitas das vezes, ao decorrer de um culto, existem algumas manifestações, algumas pessoas caem e manifesta algum demônio que está na pessoa e qualquer um quer tocar. Eu gostaria de saber se, durante essa manifestação, se é melhor ter apenas o pessoal da intercessão, ministros da palavra, para segurar aquela pessoa, ou qualquer um pode colocar a mão numa pessoa endemoniada. Até seguir a desorganização, a Bíblia diz que temos que fazer tudo com ordem e decência. E para toda forma de culto, nós precisamos de fazer tudo com ordem e decência. Eu acho que não é de ordem que qualquer pessoa se envolva fazendo coisas. Vamos lá. Se você não tem preparo para o trabalho que vai fazer, dado que muitas vezes as manifestações são arriscadas, há pessoas endemoniadas que ficam agressivas, podem ferir os outros. Nós precisamos sempre dar esse trabalho para quem estava preparado para ele. Né? Então é um trabalho de quem está preparado, quem conhece o mundo espiritual. Nós conhecemos um homem lá no cemitério de Gadara, que pegou em pedras para atirar para Jesus. Né? Ele rangia o dente. Jesus Cristo repreendeu porque tinha um preparo para isso. Os demônios estremeceram. Então, só pessoas preparadas podiam lidar com questões de exorcizar ou libertar. Alguém. Amém. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas antes mesmo de nós terminarmos, pastor, eu gostaria que o pastor deixasse uma deixa sobre o seu último livro, o livro do pastor que fala sobre almofadas de solteiro em camas de casal. É isso, é esse o título, não é? É um livro mais da Stella do que meu, porque eu comecei a escrever quando era solteiro, mas ela acabou escrevendo a maior parte dele agora. Na verdade, o casamento nos faz uma só pessoa. E ambos serão uma só carne. Mas, desculpa, deixa eu colocar da melhor maneira. Né? A Trindade me salvou agora. Né? Na Trindade nós não temos uma só pessoa. Né? Deus não é uma pessoa só. Nós temos 3 pessoas da Trindade. Não podemos, né, confundir as pessoas nem misturar ou separar a essência. Né? Então, no casamento é a mesma coisa. Quando eu me caso, eu me torno uma só carne com a minha esposa. Mas permanecemos sendo 2 pessoas. Exato. E 2 pessoas que têm 2 personalidades. Exato. 2 pessoas que têm 2 mentes. Exato. 2 pessoas que têm 2 temperamentos. 2 pessoas que têm 2 comportamentos. E quando nós vamos casar, nós precisamos juntar essas 2 pessoas num único propósito. É dali que o casamento não é necessariamente uma unidade, é uma unicidade. No casamento, nós não temos 2 pessoas que vão fazer uma coisa. Nós temos 2 pessoas que se tornam uma só carne, um só propósito, um só objetivo, uma só geografia, um só, né, caminho. E isso não é fácil, porque estamos a vir de lugares diferentes, temperamentos diferentes. Então, a almofada solteiras e cama casal quando nós nos casamos, nos tornamos uma só pessoa, por isso temos uma só cama. Nos tornamos uma só carne e temos uma só cama. No entanto, ainda somos 2 pessoas e temos 2 almofadas. Né? Então, essas 2 almofadas, elas apregoam a individualidade, enquanto a cama apregou a unidade. Nós somos individualidade na unidade. O que tem que acontecer é que quando minha individualidade estiver a subir, eu preciso colocar essa individualidade por cima da unidade. A unidade deve dominar as individualidades. Quando eu, na minha cabeça, penso uma coisa, na cabeça dele ela pensa outra, nós precisamos colocar sobre a cama da unidade. Okay? O que tem que colocar maior peso é a cama e não as almofadas. Mas também a cama não pode anular as almofadas. Porque se Deus quisesse que tivéssemos apenas uma mente, poderia nos dar apenas uma cabeça. Deus não daria à tua mulher uma cabeça se não fosse para ela também pensar. Deus não daria à tua mulher uma boca se não fosse para ela também falar. Deus não daria à tua mulher olhos se não fosse para ela também ver. Então nossas mulheres veem, nossas mulheres ouvem, nossas mulheres falam. Então deixa ela ouvir, deixa ela falar, deixa ela ver. Então o casamento não é a anulação do outro.
é a copulação do outro, é Exato. a untar o outro, é juntar-se ao Exato. outro, é deixar o outro ser outro, é deixar a sua individualidade desabrochar no terreno da unidade. Então, isso que o livro trata. Ok. E nós estamos aqui na diáspora. Onde é que nós podemos encontrar o livro do pastor? Ainda não trouxemos, na verdade estava vindo. Eu saí dos Estados Unidos, as malas foram todas para Angola, tinha alguns livros. Então, nós vamos fazer chegar. Vamos fazer chegar, né? brevemente. Nós estamos todos curiosos para ler esse livro, até porque somos todos jovens e tem muita gente que vai entrar agora no casamento e acredito que esse livro vai ser Vai ser uma muito importante. mais-valia. Você vai lidar aí com os Exato. conflitos, né, de não Exato. se entender. Um aí Exato. gosta de fungo, outros gostam de arroz, uns Exato. gostavam de comer na mesa, outros gostavam de comer no sofá. Então, esses conflitos, como se resolver, né? A capacidade, muitas vezes, de não atropelar o outro, Vamos atropelar o outro. né? Deixar o Exato. outro ser o outro. Né? E até porque ninguém escolheu por ti, você que escolheu o outro para ti. Então, deixa esse outro ser outro Ser para outro ti, para ti. né? Até que a morte te separe. Amém, pastor. Pastor, nós vamos terminar, mas antes de terminar, a curiosidade aqui diz, na gíria disse que a curiosidade matou o gato. E nós estamos muito curiosos porque nós vimos o pastor na manifestação. Uau! Então nós gostaríamos de saber algo. O pastor também já respondeu numa outra cadeia de que esteve aí como cidadão, a cumprir o seu papel de cidadão. Mas o pastor, sendo cidadão, não deixa de ser pastor. É algo que o pastor está vestido e revestido, né? É como almofadas na cama de casal. Exatamente. A minha individualidade ou o meu ministério não anula o meu patriotismo. Exatamente. Mas Então, como pastor, qual é a imagem, a mensagem que o pastor queria deixar para todos nós que acompanhamos a trajetória do pastor e o conhecemos como um homem de Deus? Qual é a imagem? a mensagem, né? Sim, A mensagem é: o país está mal. Arrependam-se, corrijam. As coisas não estão bem. Eu estou junto com todos os taxistas que reclamam, até porque os taxistas podiam estranhar, porque a coisa vai subir 300, eles vão ter mais, mas eles também são parte de uma nação que sabe que os seus passageiros vão sofrer com isso. Então, nós não podemos olhar apenas como pessoas que oram na igreja, pela situação social da igreja, do país, se nós também não formos parte dessa sociedade para a construção, certo? Então, a igreja, a semelhança da pergunta de orar pelos nossos filhos, nós não podemos orar só pelos nossos filhos, nós temos que instruir nossos filhos. exatamente. E como pastores, nós também nos tornamos ou nos sentimos sacerdotes da nação. E até pastores não só daquele povo, mas também dos presidentes, dos ministros, dos deputados. E como pastores nós precisamos encontrar um palco para chamar a atenção aos erros dele. Porque nós sabemos que enquanto as pessoas passam fome e comem nos contentores no lixo, muitos governantes estão a transferir dinheiro para fora, estão a gozar de uma vida que peca para com o papel que lhes foi atribuído pelo povo. Então, eu preciso, como pastor, estar ao lado do povo para dizer que a coisa não está boa. E eu penso que a mensagem passou e estou feliz com isso. Então também foi uma forma do pastor chamar o povo cristão para uma próxima vez participarem também de uma Olha só, manifestação. o povo angolano é essencialmente cristão. Nós somos 80% cristãos, maioritariamente católicos e evangélicos. E eu acredito que os que já têm ido à manifestação são cristãos. Okay? Porque ficava não claro para muitos é que se pastores podem ir à manifestação. E eu já fiz, há alguns anos atrás, um texto sobre a manifestação e provei biblicamente como a história da humanidade foi a história da construção por meio de manifestação. Okay? Então, nós tivemos Martin Luther King, né, na frente e era Exato. pastor batista. Então, nós precisamos ser os primeiros na linha de frente. Nós precisamos ter uma mensagem sacerdotal, cirúrgica, para que os governantes coloquem os pés no chão e façam o que tem de ser feito. Eles não são nossos chefes. Deixa pegar aqui a palavra do próprio presidente. O meu patrão é o povo. E é a eles que eu ouço. Então, nós fomos na rua como patrão do presidente para que ele nos ouça, né, de que as coisas não estão certas. E cabe ao nosso empregado obedecer ao patrão. Exatamente. Pastor Sadraco, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa, por ter nos dado a honra de ser o nosso primeiro entrevistado. Deus abençoe o firmamente. Amém. E esse pode fé, Deus abençoe muito. Amém. Obrigado por nos convidar, por ser o primeiro. Que seja, então, um programa bem acolhido, que estabeleça que o firmamento seja, na verdade, um programa consumido por toda a Europa, África e o mundo. Amém. 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 Então, esse foi o primeiro programa do Firmamento Pode Fé. A todos vocês, nós agradecemos, deixamos um beijo muito grande. Que Deus a todos abençoe poderosamente. Continuem a seguir as nossas páginas, continuem a deixar um like
nos nossos conteúdos, nós estamos aqui para trazer conteúdos para vocês, conteúdos que agradam o coração do Pai, que venham também do coração do Pai. A equipe Firmamento agradece a todos e agradece também ao pastor Sadraque. Shalom. Deus Shalom. abençoe. Obrigado. Amém.